Saudações a todos, seja bem-vindo. Vamos começar mais uma videoaula da nossa escola bíblica, nossa EBD da classe de adultos da Sibinadi. Hoje é iniciando mais uma lição, a lição 6, fala da marca 4 do nosso estudo aí de as marcas de uma igreja saudável. A marca 4 fala da conversão, está aí na sua tela. Amém? Vamos dar uma olhada juntos aí no que o autor dessa lição quer nos trazer com esse novo capítulo, né? Essa mais uma marca do que a gente tem estudado sobre as marcas de uma igreja saudável. Qual que é mais esta característica então? A conversão. O texto base está ali em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10. Então, queria ler junto com vocês, só observando que essa aula é referente à semana do dia 4 de outubro, né? Então, nós estamos nessa lição correspondente à semana do dia 4 de outubro de 2020, tá bom? Antes da gente ler o texto bíblico, veja aí em uma frase o que o autor da lição diz aí sobre essa marca, né, a conversão. Ele diz assim: pela obra regeneradora do Espírito, o pecador nasce de novo e responde em arrependimento e fé, convertendo-se com toda a sua vida, da autojustificação para a justificação de Cristo, do domínio do ego para o governo de Deus e da adoração de ídolos para a adoração a Deus. Tá bom? É uma frase que resume muito bem, né, o que seria a conversão. Então o autor ele sintetiza aí, né, que o pecador ele nasce de novo e esse nascimento é respondido através de um arrependimento pessoal e de fé, as duas coisas que nascem junto com essa conversão, né? E ele toma uma outra direção, né? Isso que significa conversão, né? Com toda a sua vida, né? Ele passa da autojustificação, de autojustificar a si próprio, para uma justificação através de Cristo, né? E de um domínio do ego, né? Essa grande dificuldade, né, que todos nós temos de autodomínio, né, do domínio do eu, para um governo de Deus na nossa vida, né? Essa transformação faz parte da conversão e da adoração de ídolos para a adoração exclusiva somente a Deus, único digno de adoração. Então é uma frase que sintetiza muito bem, vale a pena aí você frisar, né? Vamos até reler aqui. Pela obra regeneradora do Espírito, está no rodapé aí da sua página, da sua tela, o pecador nasce de novo e responde em arrependimento e fé, convertendo-se com toda a sua vida da autojustificação para a justificação de Cristo, do domínio do ego para o governo de Deus, da adoração de ídolos para a adoração a Deus. Vamos ver o que diz lá o texto de Efésios, o texto base da nossa lição. Vou pôr aí na tela para vocês, aí do lado direito, destacado aí, na versão NVI aqui da minha Bíblia, tá bom? No verso 1 diz assim, Efésios 2, verso 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 4: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O verso 10: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É isso daí. Toda a introdução aí do apóstolo Paulo aos Efésios, né, a respeito da conversão, né, dessa nova natureza humana, desse renascimento do ser e do espírito, né, através da conversão, e como tudo isso é pela graça, né, como tudo isso não é mérito nosso e nem vem de nós, nós recebemos isso daí através do sacrifício de Jesus Cristo, né? A introdução aí, para você que tem a revista acompanhar, e também está aí na sua tela, diz assim: não foi por acidente que a natureza da verdadeira conversão começou a ser esclarecida ao mesmo tempo que o evangelho da justificação somente pela fé iniciou a sua restauração. Então, o autor diz aí que começaram ao mesmo tempo, né, a ser esclarecida o evangelho da justificação, né, e da verdadeira conversão, né, e a fé que iniciou essa restauração, né. Ele está fazendo uma referência aí à mudança dos tempos, né, em relação aos dogmas, em relação aos costumes, nós vamos ver isso. Ele diz aí, ó, antes da reforma, ele está falando da reforma protestante, muitos se declaravam cristãos apenas para afirmar o nome da família, da paróquia, da cidade e até da nação ao qual pertenciam. Porém, a reforma levou a uma reapreciação da natureza radical da conversão cristã. A conversão não resultava de um rito de influência ou de membresia numa entidade política específica, resultava sim de uma profissão de fé autoconsciente na obra justificadora de Deus em Cristo. Né? Então, o pastor Mark Dever coloca aí essa introdução, dizendo que houve essa diferença finalmente, né, em relação à interpretação do que é ser cristão, do que é ser, passar por esta conversão, né? Antes, ou seja, outrora, somente para que se pudesse afirmar uma condição social, né? Um nome de família, a qual você pertencia, uma nação, um grupo, enfim, né? E a reapreciação dessa natureza
e ele coloca aqui da conversão radical, né? Ou seja, é uma mudança de rumo total que envolve toda a vida, né? Não pode resultar só nisso, né? Num rito de reza, de missa, de dogma ou só de crença, e sim numa atitude, numa mudança de vida, né? E numa atitude de seguir a Cristo, né? Então essa conversão a ser cristão nos leva a isso, a seguir a Cristo, né? E então prosseguir nessa justificação através de Cristo, nessa santificação, né? Através da caminhada com Cristo, né? Nessa profissão de fé, né? Entregar o nosso caminho, o governo da nossa vida a Deus, é isso que a gente dizia agora no início. Então, é muito interessante essa mudança que teve lá na Reforma Protestante em relação a esses dogmas, né? Essas crenças que levavam qualquer um a se autodenominar cristão. E aí a gente vai trazer para o contexto nosso atual, que é ser um cristão, que é essa conversão, o que nos diferencia como convertidos em Cristo, né? Dos incrédulos, daqueles que não creem, é isso que significa incrédulo. Olha aí como continua a introdução. Qual é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Uma pergunta. Infelizmente, às vezes parece que muitos que professam a fé cristã vivem nos mesmos pecados que as pessoas do mundo. Olha só, né? Às vezes muitos que professam a fé cristã vivem nos mesmos pecados que as pessoas do mundo. Não houve uma conversão, não houve uma mudança de direção. Então, olha, grande parte do problema é que há pastores e igrejas que se esqueceram da importância da conversão, buscando crescer em números e desejando não parecer desamoroso. O que, que significa isso, né? Ou seja, você acaba admitindo os líderes, né? De algumas igrejas acabam aceitando certos comportamentos numa atitude amorosa, mas que esses comportamentos não são aceitáveis diante da Bíblia, diante das leis que nós recebemos de Deus. Então, assim, o que nós devemos fazer é sim aceitar aqueles que precisam de Deus, que precisam de Cristo, como eles estão. O próprio Espírito, Jesus recebe os pecadores como eles estão. Mas a partir daí precisa haver uma conversão, precisa haver uma mudança de rumo, uma mudança de direção, uma transformação. Mesmo que isso seja gradual, é preciso que a igreja coloque isso como como um objetivo para aqueles que se achegam. Né? Você vai deixar a sua velha vida, você vai deixar os seus pecados, né? Você vai deixar aqueles velhos costumes que são contra Deus. Então, essa atitude que às vezes as igrejas estão tolerando com medo de parecer um comportamento desamoroso, né? E não é uma marca de uma igreja saudável quando é esquecida essa questão da conversão. A igreja tem que ver essa conversão, essa mudança de rumo, né? Essa diferença entre o incrédulo e o cristão tem que ser evidente. Ele continua aí: muitas igrejas recebem pessoas que afirmavam crer em Cristo sem considerarem o que isso realmente significava. Então a gente está falando do ato que a gente pratica na conversão, que é levantar a mão, ir até a frente, confessar a Cristo, e que algumas pessoas que fizeram isso, levados, enfim, por algum entendimento possivelmente errado da mensagem, do que era esse comprometimento, eles não consideraram o que isso realmente significava. Então, há que se
há que se concluir se essa foi uma conversão real ou não, se houve uma conversão, na verdade, né? A conversão, essa mudança de direção, a gente só vê depois desse ato de se aceitar. Como é que é isso? A gente não vai discutir aqui salvação, né? Eu repito isso sempre, né? Não nos cabe fazer essas considerações sobre quem é salvo, quem não é salvo. Isso não nos pertence, não foi revelado a nós, não é essa a discussão. O que a gente quer discutir é a condição que a igreja deve viver de conversão. Conversão deve ser algo vivido pela igreja, uma vez que cada um de nós passou por essa mudança de direção, né? Largou, abandonou a sua velha vida, né, para seguir uma nova direção, um novo rumo baseado no padrão de Cristo. É isso que é ser cristão. Então, continuando, os padrões bíblicos da conversão foram substituídos por rituais externos, como repetir uma oração, ir à frente ou levantar uma das mãos para aceitar Jesus. O problema em si não são essas ações externas, mas entender que elas representam a mudança interna que a Bíblia ensina sobre conversão. Mas então, o que é conversão? Será que é afirmar crer em Deus? Tiago, né, lá na carta de Tiago, ele afirma que não. Até os demônios fazem isso e vão além, tremem. Tiago 2,19. Será que é só concordar mentalmente, então, com a mensagem cristã e afirmar que Cristo é o Senhor? Jesus diz que não, que muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, mas que ele nunca os conheceu, vai ser a resposta de Jesus. Será que é ser membro de uma igreja? Não também, pois Paulo fala sobre falsos irmãos, né? Então veja aí, gente, o que é ser conversão, então? Não é só crer no sentido de concordar, né, mentalmente, concluir de uma maneira racional e dizer assim, olha, realmente Jesus Cristo é o Senhor, ele veio ao mundo mesmo, ele se sacrificou, ele deu a sua vida, olha, você me convenceu, eu acredito. A partir daí você está salvo, né? Se você concordar com a mensagem, não. Jesus diz que não, né? Até os demônios creem e tremem, né? Então, é, naquele dia, né, só aqueles que fazem lá todo um ritual, né, é, vão ouvir o Senhor, olha, eu não te conheci, né? Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Então, ser membro de uma igreja definitivamente não é, já falamos bastante sobre isso também, né? Não adianta você ser um simpatizante, um frequentador de igreja, né? Ou até um membro que não passou por essa conversão real, né? Por essa mudança real. Então, quais são as marcas de um cristão e o que antecede na conversão? Vamos ver aqui o que diz a revista aqui para a gente refletir. Quais diferenças você acredita que deveriam haver entre o cristão e o incrédulo? E o que seria um falso convertido? As diferenças são justamente as atitudes em relação à vida pecaminosa. Aquilo que nós lemos em Efésios aqui, Paulo dizendo, né, olha, antigamente nós vivíamos entre eles lá também, antigamente nós éramos iguais a eles, mas agora nós somos diferentes, nós passamos para uma outra direção, né? Então esse é o sinal, esse é o primeiro sinal que deveria haver, né, como diferença entre o cristão e o incrédulo, né?
essa mudança de comportamento em relação ao pecado, né? E o que seria um falso convertido é justamente o que a gente acabou de dizer, é aquele que simplesmente não entendeu as consequências de ir lá e aceitar e levantar a mão, achando que isso era um ritual, que isso era simplesmente frequentar a igreja e não uma mudança de vida, não uma mudança de domínio e de governo da sua vida através do governo de Deus, né? Continuando aí, esse item 1 fala, esse tópico 1 fala do novo nascimento, né? A conversão é uma mudança tão dramática que exige a intervenção de Deus, o Espírito Santo. Na conversão, o Espírito de Deus outorga as duas graças gêmeas, que é arrependimento e a fé, a pecadores que se voltam do pecado para Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A todos aqueles pecadores, né, que se voltam do pecado para Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja que interessante, né? A conversão é uma mudança tão radical, a frase aqui diz dramática, né? Que exige intervenção de Deus. Não é possível pela nossa própria condição de ser humano, de pecador, né? Então é o Espírito de Deus que nos dá essa graça, né? Que vem com arrependimento e fé. Se não tiver arrependimento e fé, não tem como ser uma conversão genuína, não tem como ter essa mudança de direção tão radical. Então, para compreendermos corretamente a conversão, precisamos entender primeiro o que a Escritura diz sobre o homem caído. Por causa da queda de Adão, os homens se tornaram pecadores e veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, né? Conforme Romanos 5, 18 e 19. Corrompido e culpado, né? Passou a ser a condição do ser humano. Fomos concebidos em iniquidade e nascidos em pecado. Estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, o diabo, a inclinação da carne e dos pensamentos caídos. Então veja, o que Paulo diz é justamente isso, esse novo nascimento. Nós estávamos mortos e para haver esse arrependimento, nós precisamos de alguém que ressuscite o nosso espírito. Então, não depende de nós, né? É preciso uma intervenção do Espírito Santo. Quando Paulo fala a respeito da carne, ele está falando dessa natureza pecaminosa que nasce conosco, que é inerente à nossa condição de pecador, de humano, né? Continuando aí, nosso coração é duro, resistente a Deus, extremamente enganoso e desesperadamente corrupto, ou seja, nós somos maus por natureza. Nossa mente está obscurecida de entendimento e insensível, cegada pelo diabo. Ou seja, nós sofremos essa influência do mal, do mundo, né? Incapaz de aceitar as coisas do Espírito de Deus por nós mesmos, né? Nós amamos as trevas porque nossas obras são más, né? João 3,19. Somos escravos voluntários do pecado. João 8,34. Romanos 8,7 inclusive diz que a inclinação da carne é inimizade com Deus. A nossa inclinação, a nossa tendência é inimizade com Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, né? A nossa inclinação não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, ou seja, não tem condições pela nossa própria possibilidade. O autor explica aí, ó, né, que palavras duras nem mesmo pode estar, então, ou seja, não há condição daqueles que
estão na carne saírem por si mesmos dessa inclinação de inimizade contra Deus. Gente, sabe quando alguém precisa de ajuda para se livrar de um problema gravíssimo, de um vício, por exemplo, né? O problema mais evidente que vem à nossa mente, de uma dependência química, a primeira coisa é a pessoa reconhecer que ela não consegue por si só, que ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, ela precisa dos outros, ela vai precisar de medicamentos, de tratamentos, enfim. Então, essa é a nossa condição em relação à salvação, em relação ao pecado, em relação à conversão, né? Não há condição daqueles que estão na carne saírem por si mesmos dessa inclinação de inimizade contra Deus. Isso mostra que se algo vai mudar, então a iniciativa não poderá vir do ser humano. A mente do homem caído rejeita a Cristo. Seu coração ama o pecado e despreza a Deus. Não é uma simples decisão ou um esforço da carne que vai mudar essa situação, né? Então, ou seja, essa conversão a gente vai ter que confirmar ao longo do tempo, depois que a gente aceitou, levantou, entendeu a mensagem, levantou a mão, fez a nossa confissão de fé. Então agora o Espírito Santo vai derramar em nós esse arrependimento junto com o crer, né? E é necessário arrependimento. O arrependimento é que nos move à mudança de direção, a essa conversão. Então, essa é a nossa parte, de se arrepender, né? Deus precisa agir poderosamente. Se o que nasce da carne é carne, então precisamos nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de novo, né? Nós já estamos concluindo essa primeira parte aí, da lição de hoje, e os demais vídeos vão continuar depois até que a gente conclua essa nossa lição sobre essa marca da igreja e conversão, tá bom? Mas continuando aqui, enquanto estávamos mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nós lemos lá em Efésios, né, no verso 5. Esse novo nascimento não vem de nós, mas é pela graça que somos salvos, pelo movimento soberano do vento do Espírito, né? Está escrito assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos derramou Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nessa obra de salvação da nova aliança, Deus concede um novo coração que é sim, agora sim, sensível e não mais resistente com a lei gravada dentro dele, né? E resplandece sobre ele a sua luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus nos dá coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir as maravilhas da salvação. Todos esses trechos ali têm referências, né? Você está acompanhando aí na tela, que dão base a essas condições aí do que seria essa conversão. Deus nos faz de novo, nos cria em Cristo Jesus para andarmos agora não segundo a carne, o mundo e o diabo, mas no caminho das boas obras que ele preparou de antemão. Então nós saímos daquela influência do mundo, aquela influência do maligno, né, para então andar nos caminhos das boas obras que ele preparou, né? E é com o entendimento dessa gloriosa obra divina que Jeremias clama. O profeta Jeremias diz assim: convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, lá em Lamentações 5:21. Jeremias reconhece que a verdadeira conversão é obra sobrenatural, né?
de Deus e que, apesar de sermos nós que nos convertemos, é Deus quem nos concede a conversão. É o Senhor que concede arrependimento para a vida. Atos 11, 18. E a fé em Cristo. O arrependimento é o Senhor que nos concede, e a fé em Cristo é o Senhor que nos concede. Filipenses 1, 29 e Efésios 2, 8. De fato, nascemos da vontade de Deus e não da vontade do homem, conforme João 1, 13. Então veja aí para que a gente reflita e discuta também sobre esse primeiro tópico aí dessa marca conversão, né? Como a igreja deve viver essa marca, essa característica da conversão no dia a dia, essa diferença. Nós tomamos outro rumo, nós mudamos de direção, nós éramos igual aos incrédulos, mas agora não somos mais, somos diferentes, né? E essa conversão prova isso, mostra isso, né? Então, olha aí para a gente discutir: é possível o homem ir a Cristo pelos próprios esforços? Uma outra pergunta: Pedro diz que somos regenerados mediante a palavra de Deus, como semente que gera vida. Então, se é Deus que nos concede a conversão e se ele faz isso por meio da palavra que é evangelizada, devemos ter mais ou menos confiança ao anunciarmos as boas novas? Então, o desenvolvimento desse tema, né, é possível o homem ir a Cristo mediante os próprios esforços, é a continuação dessa lição aí que está no tópico 2, né, que diz ali conversão, arrependimento e fé, né, que algum dos professores vai trazer no próximo vídeo, é, é, continuando então essa lição sobre essa marca da igreja saudável, a marca da conversão. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço pela atenção, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado até agora. Continue se dedicando aí ao estudo dessa revista, desse tema que nós temos trazido aqui. E na próxima aula nós continuaremos então o tópico 2 sobre essa lição a respeito da marca da Igreja Saudável, conversão. Tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana para você, uma semana debaixo da proteção de Deus. Graça e paz a todos.